Olá pessoal, boa noite. Vídeo rápido aqui sobre o que fazer quando você não tem o esquema elétrico do aparelho, quando você só tem o troubleshoot aqui, ó. Por exemplo, um aparelho que não liga, né? E a gente como interpretar esse troubleshoot aqui. Então aqui, ó, ele é bem básico o troubleshoot, tá? Então eu vou tentar só traduzir essa parte aqui, ó, do power on, né? Quando o aparelho não liga, tá? Então a gente tem aqui, ó, mobile phone não liga, né? Beleza, ele não está ligando. Primeira coisa que ele pede para fazer aqui é testar se a bateria tem 3.8 volts. Então a gente testa a tensão da bateria e a gente vê se ela tem 3.8 volts. Se ela não tiver, a gente vai recarregar a bateria, tá? A gente pode dar uma carga direta pela fonte. Se a bateria tiver com menos de 3 volts, ele pede para trocar a bateria. Tá? Mas nem sempre, às vezes ela está com menos de 3 volts, mas você dá uma carga na bateria ela funciona. Mas caso ela não carregar, aí se ela não subir essa carga, ou ela subir logo após cair novamente, então a gente troca a bateria. Beleza, aí caso a gente tenha tensão nessa bateria, a gente vai testar aqui, ó, ele pede para verificar se a gente ouve o barulho, ou o barulho de inicialização, ou o aparelho vibra, tá? Se ele vibrar, aí pode ser a frontal, né? O LCD do aparelho. Ok, se ele não vibrar, então realmente ele não está ligando. Então no caso desse aparelho é um A12, tá? A gente tem um A12 aqui. Ele pede para verificar o resistor R5017. Então a gente vai verificar o R5017, ó, ele está aqui, ó, tá? Se a gente comparar o esquema aqui com o A10, por exemplo, que é o que a gente tem o esquema completo, a gente tem a Power Key aqui e a gente tem o resistor aqui, o 5023. Tá? Deixa eu só ver. Ó, o 5023 ele está aqui. Já esse daqui ele está aqui. Então provavelmente esse resistor aqui, ele é esse resistor que fica em série lá no A10, na linha do Power, ó. Calma aí. Aqui no A10 é o 5023, que fica na linha do Power Key aqui. Então no caso do A10 aqui a gente tem a VBAT, tá? Passa por um resistor 5021, ele vem na linha do Power aqui. Então quando eu pressiono o botão Power, ele manda essa VBAT lá para a Power Key, que vai chegar lá no PMIC. E a partir daí o PMIC vai liberar a tensão para o processador e memória funcionar. Tá? Então esse aqui é um aparelho que funciona com nível lógico alto, certo? Então é simples, a gente tem a VBAT, que a VBAT ela vai sair do IFPMIC aqui, ó, IFPMIC. Então a gente vai ter a VBAT saindo, certo? O FPMIC ele vai alimentar a maior parte do aparelho, inclusive o PMIC, tá? Mas essa VBAT ela vem direto no botão aqui. Ele é uma ramificação, né, que vai direto para o botão. Então a gente vai ter o botão Power aqui. E a partir daqui a gente não vai ter mais a VBAT, a gente vai ter a linha Power Key aqui, ó. A linha Power Key. E essa linha Power Key que vai para o PMIC principal. Certo? Vai para o PMIC principal. E a partir dali a gente vai ter uma tensão secundária que vai para CPU, memória, processador, entendeu? Todas as tensões que vão estar presentes depois que eu pressionar o botão Power, certo? Então ao pressionar o botão Power, ele está no nível lógico baixo, né? Porque aqui eu vou ter um nível lógico zero, vou ter um nível lógico baixo aqui. Então imagine que ele está assim, ó, com uma linha reta aqui no zero, certo? A partir do momento em que eu pressiono o botão Power, eu vou estar o FPMIC, ele vai estar injetando uma VBAT na linha do Power Key. E aí eu vou ter um nível lógico alto, ele vai de 0 para 4 volts. O PMIC ele vai detectar essa mudança aqui, certo? De 0 para 4 volts aqui, e vai começar a liberar as tensões, tá? Já no A12 aqui, eu acredito que ele funcione da mesma forma. Pois aqui ele fala, ó, cheque a tensão, né, voltagem,
no R5017, enquanto pressiona o botão Power. A voltagem está alta, ou seja, nível lógico alto, certo? Então no R5017 provavelmente funciona da mesma forma que o A10, só que no A10 ele muda o nome do resistor aqui. Então, ao pressionar o botão Power, eu tenho que ter uma tensão alta nesse resistor aqui. E sem o botão Power pressionado, eu tenho que ter uma tensão baixa, ou seja, eu tenho que ter 0 volts aqui, certo? Então, funciona da mesma forma, porém aqui eu vou ter um resistor, ó, eu vou ter um resistorzinho aqui, provavelmente esse resistor aqui é R5017, que ele vai estar aqui, ó, R5017. Então, o que ele fala exatamente? Cheque a tensão, o nível da tensão, ou seja, nível, né, lógico alto, nível alto. Cheque a tensão, o nível da tensão no R5017. Então eu vou lá com o multímetro e vou testar a tensão que está chegando nesse resistor aqui. Coloco lá o meu multímetro em escala de volt, a ponta preta que eu vou colocar no GND, certo? E vou testar a tensão que está chegando nesse resistor aqui, ó, enquanto pressiona o botão Power. Então, ao pressionar o botão Power, eu tenho que ter uma tensão alta. Portanto, esse aparelho aqui funciona com um nível lógico alto. E geralmente os aparelhos funcionam com nível lógico alto. Ele tem 4 volts aqui. Ou seja, ele tem a tensão que vem da VBAT. Tá? Pode ser também que seja um aparelho que funcione com uma tensão baixa. Mas infelizmente a gente não tem o esquema desse aparelho completo. Então a gente não tem como saber a tensão exata que a gente tem nesse aparelho. Se a gente tem 1.8, que a gente pode ter um nível lógico alto com 1.8 volts, mas a gente também pode ter um nível lógico alto com 4 volts. O que define o que é o nível lógico alto e o que é o nível lógico baixo é como o PMIC vai ligar. Se ele vai ligar quando ele sai do 0 e vai para o 4, certo? Ou se ele vai ligar quando ele está em 1.8 volts e ele liga quando ele vai para o 0. Entendeu? Isso é um nível lógico baixo. Agora, quando ele está em 0 e vai para o 4, ou 1.8, depende do aparelho, depende da estrutura, da arquitetura do aparelho. Já vi aparelhos que funcionam com nível lógico alto, porém é 1.8 volts, ou seja, ele está em 0, né? E quando eu tenho 1.8 volts lá no PMIC, na entrada do Power On do PMIC, ele vai iniciar. Tá? Mas na grande maioria dos aparelhos que eu vejo, né, quando o nível lógico é alto, ele vai de 0 para 4 volts. E quando o nível lógico é baixo, ele vai de 1.8 para 0 volts. Ok, a gente tem que entender que ao pressionar o Power, quando o nível lógico é alto, a gente vai estar injetando 4 volts no PMIC, nessa linha Power On, no caso desse resistor aqui, no A12, tá? No A12. E quando a gente tem um nível lógico baixo, a gente vai estar aterrando essa linha. Então a gente não tem a VBAT aqui, certo? A gente vai ter aqui 1.8 volts, certo? E aqui, ó, deixa eu só apagar isso aqui, para não confundir. A gente vai ter 1.8 volts chegando no botão Power e vindo ao PMIC. Aqui, ó, 1.8 volts chegando no botão Power do PMIC. E também uma linha indo para o IF PMIC. E aí esse 1.8 ele vai passar pelo botão Power e vai ao GND. Então quando eu aterrar essa linha, eu vou ter 1.8 volts. Quando eu aterrar, eu não vou ter mais. Então ele de 1.8 ele vai a 0. E aí o PMIC vai reconhecer o nível lógico baixo e vai ligar e liberar as tensões para processador e memória. Tá? Então eu acredito que esse daqui funcione como nível lógico alto. Uma forma de a gente saber. Primeiro verifica se a gente tem tensão no R5017 sem o botão Power. A gente não pode ter tensão, igual ele diz aqui, ó. Ele não pode ter tensão. Ao pressionar o botão Power, aí sim, a gente tem que ter uma tensão alta, né? Aí pode ser 1.8, pode ser 4 volts, não importa. Mas a gente tem que ter uma tensão alta nessa linha. Ao ter a tensão alta, está tudo ok com esse aparelho. E aí, para a gente saber se ele realmente ligou, se ele startou, né, a gente tem que verificar
essas voltagens aqui, que nada mais são do que as bobinas de saída do IFPMIC. Então aqui ele diz, ó, as tensões que eu tenho que ter em cada bobina de saída. Então eu vou lá no L500, isso com o botão power pressionado, tá? Pressionou, ó, L500, eu tenho que ter uma tensão. Eu tenho que ter lá o 0.75. L51, L5002, L5003, L5004, todos eu tenho que ter 0,75 volts ou um pouco acima. Tá? L5008 lá, ó, que é essa pequenininha aqui. Então todas essas aqui são tensões de saída de alimentação principais para CPU. Tá? Eu tenho que ter essas tensões aqui. Se a voltagem não está normal, então aqui diz para trocar o U5000. O que é o U5000? É o IFPMIC aqui parece, né? Esse aqui tá errado, não é o U5000 aqui não, tá? Ele quis dizer aqui o U5003 provavelmente. Sem esquema fica muito ruim. Mas eu acredito que esse aqui, ó, o U5000, não é o PMIC. O PMIC não ia ser pequeno assim, desse jeito. Tá? Pode ser até o IFPMIC, não sei. Só com o esquema completo para saber. Mas a gente tem as tensões que a gente tem que ter aqui depois de pressionar o botão Power. Se a gente tem as tensões certinho, então a gente sabe que o botão Power está funcionando. Né? A gente não tem por que mexer na parte do Power On. Tá? Beleza? Obrigadão, valeu, até a próxima.